Queridos, graça e paz, boa noite. Na graça do Senhor. Vocês são bem-vindos? Todos vocês são bem-vindos? Hoje vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Não é? E quero lhe falar um pouco sobre oração e como a oração prepara a nossa vida para as tribulações, para as lutas, para as pauladas, para as crises, não é? Para as adversidades e tantas outras coisas que a gente enfrenta na vida diária. Não é verdade? Então, bem-vindos, todos vocês são bem-vindos. Oi, prima, graça e paz. Minha prima Neia por aqui, que bom. Bem-vinda, prima. Bem-vinda. Alegria tê-la por aqui. Todos os irmãos que estão chegando são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite, por este dia, por este tempo precioso que Deus nos dá, não é? Graças ao Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, não é? E nós podemos adorá-lo, podemos glorificá-lo, exaltá-lo. Não é? Amém. Boa noite, irmã Joana, paz do Senhor. Pastor Paulo Henke, paz do Senhor. Maria José, minha esposa, boa noite. Estamos aguardando aí a chegada do pessoal do Instagram. Não é? Amém. Graças a Deus. Irmã Roseli Pontes, paz do Senhor, minha irmã, graça e paz. Amém. Que bom. Bem-vindos, meus irmãos, todos vocês são bem-vindos para este tempo, quando vamos orar, abrir as Escrituras e pedir ao Senhor que, por misericórdia, Ele fale com a nossa vida. Não é verdade? Amém. Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. O mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. No dia 31, nós comemoramos e agradecemos a Deus a vida de Lutero, Calvino, e outros irmãos que foram instrumentos na mão de Deus, não é? Zwinglio também, que foram instrumentos na mão de Deus para trabalhar a reforma antes, durante e depois. Lutero é o homem que tem coragem de levantar-se na Alemanha e pregar as 95 teses na porta da Igreja Católica Romana para dizer que a salvação é pela fé, não é por obras. Graças a Deus. Alessandro também por aqui, bem-vindo. Delaine Castro, bem-vinda, Delaine. Maelcio Vergara, minha cunhada Josi por aqui, minha cunhada Neuza. Que bom
Bem-vindos, meus irmãos. Graças a Deus por este tempo. Podemos ter aqui com o Senhor e com a sua palavra e também com os irmãos. Bem, nós vamos orar. Este é um tempo onde eu quero trabalhar com perguntas e respostas. Eu tenho falado sobre vários assuntos aqui nas lives, desde o discipulado, necessidade do discipulado, até chegarmos ao Monte Hermon, os lugares altos, a comunhão com o amado da nossa alma. Não é? Então, nós temos falado sobre várias coisas e compartilhado sobre várias áreas da vida cristã. E pode ser que você tenha alguma pergunta, não é? Alguma dúvida, e, se possível, eu quero responder. Nós vamos começar com uma pequena meditação sobre a oração, enquanto vocês pensam nas perguntas. Não é? Tereza por aqui, bem-vinda. Pastor Francisco Almeida, meu amigo, de um bom tempo, né? Do campo missionário. E muito bom tê-lo aqui, Francisco, Pastor Francisco, muito bom, bem-vindo. Abraço grande. Então vamos orar, não é? Lembrando que a oração é produto da doçura. Quando você tem uma vida doce com o Senhor, você ora. A oração não é produto da ira. Se alguém ora irado, ou vive uma vida marcada pela ira, pode até orar, mas não toca o trono. Não é? Não toca o trono. Não vai aos lugares altos, que é uma linguagem que eu gosto de utilizar. Não é? É o lugar para onde o noivo de Cântico dos Cânticos leva a noiva. O esposo leva a esposa, onde Cristo quer levar a igreja aos lugares altos. Então, nesse momento, a oração deve ser fruto da doçura e não da ira, né? Do rancor, da amargura, da mágoa, da cólera. Não é? Quem ora com estes ingredientes não ora. Joga palavras ao vento. Interessante isso, não é verdade? Então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos dê um coração cheio da doçura do amado, não é? Para falarmos com o esposo, que é Cristo. Querido Pai, que tremenda oportunidade que o Senhor nos dá para nos reunirmos com o Senhor, com a Tua Palavra, com nossos queridos irmãos. Que tremenda oportunidade nós recebemos do Senhor. Então nós oramos que esta seja uma noite onde o nosso coração possa experimentar o pousar do Teu coração sobre nós. Se o Senhor não nos atrair para o Senhor, nós não compreenderemos a vida da recâmara, a vida da doçura do Espírito. Ajuda-nos nesta noite, com o Teu Espírito que é santo, a compreender as verdades altas, profundas, largas e compridas, extensas, do Evangelho e do Teu amor. Se temos aqui algum irmão esta noite com batalhas, com lutas, com
com aflições, com desânimo, com tribulações. Nós oramos que o teu Espírito venha e ministre, e console, encoraje, fortaleça, renove as forças, traga ânimo do céu, energia do trono. Oh, que a tua vida, amado Senhor, se manifeste na vida deste irmão e desta irmã e desta família, para a glória do teu nome. Dá-nos um bom tempo. Fala conosco. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, bem-vindos todos vocês para este tempo, não é? Graças a Deus. Estamos aqui para pensar um pouquinho sobre oração no começo, e depois, se você tem perguntas, algumas questões, vocês podem colocar aqui. A oração, ela é fruto da alegria que nos é dada em Cristo. Uma pessoa que recebeu a alegria do Senhor, ela ora. Não é? Ela ora. Não é a alegria que vem de qualquer outro lugar. Não é a alegria que vem da família, das coisas, de pessoas, do ministério. Não é? Não é a alegria que vem de qualquer fonte. A alegria que vem do Senhor, ela gera em nós o desejo de orar. Um cristão alegre, ele tem prazer na oração. Alegria na oração, porque na oração ele fala com o seu amado. Não é? A oração é a revelação do coração apaixonado da esposa, que fala com o esposo. Eu creio que nós precisamos aprender cada dia sobre a oração, a oração com alegria, a oração com docilidade. Né? Quando nós falamos com o nosso Pai bendito, de maneira doce. Não é? Quando nós falamos com o Senhor, com um coração tomado pela docilidade, não pela ira, não pela cólera, né? Não pela raiva. Um coração que ora no ambiente da carne, ele não ora, ele solta palavras ao vento. Amém. Pastor Wagner Cerquini por aqui, graça e paz, pastor. Minha irmã Maria disse também, pastor Jamierson Oliveira, grande abraço, meu amigo, prazer revê-lo, amém. Irmã Terezinha também por aqui, Estela Meira, pastor Marcos Fernandes, Priscila Zanardo, Claudinei Bottini, amém, não é? Que bom. Vanderlei de Jesus também por aqui, bem-vindos, bem-vindos. Nós estamos começando o nosso tempo fazendo uma introdução à oração, depois vamos abrir para perguntas e respostas sobre as diversas questões que nós temos colocado aqui nas lives por todo este período que estamos abrindo a palavra. E você então pode perguntar o que gostar, e não sei se posso responder tudo, não é? Mas algumas coisas certamente podemos responder. Mas eu estou começando com a introdução da oração. Então, a oração é produto
da doçura e ausência da ira. A oração é também a exclusão da tristeza e do desalento. Uma pessoa em tristeza pode orar apresentando a Deus a sua tristeza, as razões da sua tristeza, as razões por que o seu coração abriga, a estação da tristeza por tantas vezes. Este é um período onde nós temos experimentado momentos de tristeza, não é verdade? Quantas vezes nós estamos na mesma situação do apóstolo Paulo, embora tristes, mas alegrando a muitos. Não é verdade? Mas a oração, ela transforma o ambiente da tristeza pelo ambiente do gozo, da alegria. Não é? A oração também é a exclusão do desalento, do infortúnio, da incerteza. Não é? A oração é também a exclusão das opressões, das apreensões e muitas vezes até do sentimento de depressão que deseja vir e alojar-se, habitar em nós. Não é? Quando perseveramos em oração, nós podemos experimentar liberdade em muitas áreas. Alguém disse certa vez que se queremos orar como convém, não devemos entristecer nenhuma pessoa. Você quer orar de maneira eficaz? Você quer orar não dando golpes no ar? Você quer orar não correndo sem meta? Então você precisa perguntar ao Espírito Santo. Nós precisamos perguntar se a nossa vida, nossas atitudes, nossa fala, nossas decisões, elas têm produzido tristeza no coração de alguém, porque a nossa maneira não foi santa, não é? Na maneira de trabalhar. Então, a oração, ela gera em nós um coração quebrantado. Alguém disse também que, quando oramos, não devemos orar para que as nossas vontades se cumpram, mas para que a vontade de Deus seja feita. Mesmo que isso nos leve à renúncia, à entrega, a abrir mão dos direitos, não é? A ceder, não é? A muitas vezes ficar calado, não é verdade? Então, a oração. Você está pensando nas perguntas? Eu vou colocar mais um pensamento e depois, se você tem perguntas, pode escrever aqui. Dr. J. I. Packer, que há poucos dias foi chamado para o Senhor, ele declara no seu livro sobre oração que orar faz parte da nova natureza. Do mesmo modo que chorar faz parte da natureza da criança. Alguém que declara que nasceu de novo e não ora, precisa examinar-se a si mesmo para descobrir por que ganhou a natureza da oração, a nova natureza de Cristo, pelo Espírito que agora habita
no novo nascido é também a natureza da oração. O Cristo que nos salva é o Cristo que intercede por nós. O Espírito que nos convence e em nós habita é o Espírito que intercede por nós. Então nós temos a Cristo como Salvador, o Espírito como habitante, residente, e nós não oramos. O que aconteceu? Fomos levados a Cristo, não aprendemos sobre oração, não sabemos orar, ninguém instruiu-nos na questão da oração. Bom, pode ser que no começo, no início da fé, isto aconteça. Mas a pessoa vai ouvindo os irmãos que oram no templo, nas reuniões menores, na comunhão, ela aprende a orar. Mas alguém que não ora, não tem o hábito, não tem a prática, não tem a natureza da oração em si, pode ser que esta pessoa nunca nasceu de novo. Dr. Packer diz uma coisa interessante. Orar e pecar nunca poderão conviver no mesmo coração. Alguém que vive no pecado não ora. Alguém que ora não vive no pecado. Peca, mas não vive no pecado. Quem ora não tem pecado que não confessou. Quem ora não tem pecado guardado, agasalhado, cultivado. Quem ora não tem sujeira embaixo do tapete. Quem ora anda na luz. Não é? Quem ora tem vida santa, pura. Quem ora tem graça na vida. É alguém da graça, canal da graça, comunica a graça, revela a graça. Quando fala, fala com graça. Quando prega, prega com graça. Quando ora, ora com a graça. Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. A graça o ajudou. A graça operou em Paulo, realizou uma obra, o capacitou, o levou para missões, para pregar o evangelho, para plantar igreja, para fazer discípulos, para escrever cartas, para discipular pessoas, para fazer missões, para fazer teologia. A graça de Deus. Não é? Então, é muito bom. Amém. Irmã Eliane, boa noite. Irmã Cecília Sá, que bom que ela por aqui. Irmã Cecília, bem-vinda. Irmã Gláucia, pastor Paulo, muito bom. Merilande também, Gisele Salos e Amaraldi, André Honório, que bom, muito bom, minhas irmãs, meus irmãos, alegria tê-los por aqui. Cícero Lima também, bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigado pelo apoio, por compartilhar, muito obrigado. Então, eu estou fazendo uma introdução da oração e abrindo para perguntas e respostas. Você tem perguntas e respostas, eu posso respondê-las, algumas provavelmente. Mas comecei falando sobre oração, citando o Dr. Packer, o homem que escreveu O Conhecimento de Deus. O melhor livro em português sobre o conhecimento de Deus é o livro do Dr. J. I. Packer, da editora Cultura Cristã. Falando em livro, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu preciso de um profissional que trabalhe com e-books, que saiba construir um livro em e-book, e de alguém que tenha bom conhecimento da língua portuguesa para fazer uma revisão. Se você conhece alguém, se você é esta pessoa, escreva para mim, inbox, me mande o seu endereço, telefone, quero falar com você, tá bom? Orar e pecar, eu mencionei agora há pouco, nunca poderão conviver no mesmo coração. A oração consumirá o pecado, ou o pecado sufocará a oração. Então,
enquanto você pensa, sobre o que vai perguntar nesta live, neste tempo, eu quero encorajá-lo à oração. Eu quero encorajá-lo à oração. A oração produz doçura. A oração liberta você do desalento, da frustração. Quantas oportunidades para ficarmos frustrados. Não é verdade? A oração nos liberta das expectativas não concluídas. A oração liberta-nos da ausência do amor que esperamos, da aprovação, da atenção, do apoio. A oração liberta-nos dos sentimentos que são antagônicos ao caráter do Espírito Santo. A oração traz doçura para a vida. E quando você reúne a oração e a palavra, o poder e a palavra, o poder que vem pela oração, o poder que vem pela palavra, quando você reúne Bíblia e oração, você tem duas ferramentas extremamente poderosas para caminhar. A Eliane está pedindo para eu citar novamente sobre a oração. E eu citei, Eliane, que a oração é produto da doçura e ausência da ira. Alguém irado não ora, solta palavras ao ar, ao vento. Uma pessoa doce, ela ora como uma esposa apaixonada, como uma noiva apaixonada que quer falar com um amado e fala em doçura. Quando você vai orar e falar com Deus, de que maneira você fala? Quando você fala com o Pai do céu. Jesus algumas vezes dirigiu-se ao Pai como papai, como Pai amoroso. Hoje pela manhã eu tive uma experiência muito interessante aqui na base da Avante. Nós precisávamos receber o pedreiro para arrumar o poste de luz interno que estava com dificuldade, mas o dia estava fechado, não havia sol e possibilidade de chuva e ele precisava fazer isto hoje e com chuva não seria possível. Então eu estava pensando em orar, eu já tinha falado com Deus sobre isso e eu lembrei dessa declaração que a oração é produto da doçura. Então eu disse ao Senhor, querido papai, eu peço ao Senhor em amor nesta manhã, que por tua graça, querido papai, tu removas as nuvens, tragas o sol e não permitas a chuva, se é para a tua glória. Papai querido, amoroso Pai, atende a minha oração. O pedreiro chegou, começou a trabalhar, as nuvens se moveram, o sol veio bonito e brilhou todo o dia, e as chuvas foram para um outro lugar. Então, a oração produz um coração doce. A oração gera doçura, não gera ataques, não gera vingança. A oração não gera contenda, briga, crítica. A oração gera doçura, alegria, reconhecimento, gratidão. Quando vamos a Deus em oração, nós podemos dizer como o salmista no Salmo 116, que te darei, Senhor, por todos os teus benefícios. Você já parou para pensar quantos benefícios de Deus
tem chegado à sua vida neste tempo. Louvado seja o Senhor. Oh, que benditos benefícios! Oh, quantos benefícios! Que grandes benefícios! Que ricos benefícios! Que maravilhosos benefícios de Deus Ele tem derramado sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Que Deus tremendo que nos abençoa. Então o salmista pergunta: que te darei, Senhor, pelos benefícios que me tens dado? Essa pergunta, esse desejo, vem de um coração doce, de um coração alegre, de um coração em reconhecimento pela graça gratuita, pela misericórdia que se multiplica, pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário, pelo Deus eterno, Criador de todas as coisas, que coloca o seu ouvido próximo aos nossos lábios para ouvir a nossa oração e respondê-la da melhor maneira possível para o nosso bem, para que a vida fique agradável e nós vivamos uma vida completa e bonita para a glória do seu nome. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Então, este é um tempo que eu quero abrir para perguntas e respostas. Enquanto você pensa, você pode escrever. Não temos nenhuma pergunta ainda, mas eu estava repetindo aqui a informação de que a oração, ela acontece num ambiente onde eu examino o meu coração, quando Paulo recomenda, lá no momento da ceia, da ordenança da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se ali continuamente, não é apenas no momento do partir do pão e das orações, mas cada dia, quando vou orar, meu coração está magoado, meu coração está triste, por quê? Meu coração está infeliz, o meu coração. Então eu levo a Deus a minha tristeza, eu levo a Deus o meu desalento, eu levo a Deus a minha crise, a minha luta, a minha batalha, o meu desapontamento, eu levo a Deus a minha frustração, eu levo a Deus a minha incredulidade, eu levo a Deus quando eu olho e não vejo luz no fim do túnel, e às vezes não vejo nem o túnel. E aí, então, quando eu faço isto, quebrantado, contrito, com minha boca no pó, diante do Eterno, ele muda o meu coração, ele muda o seu coração. Não é? E então, eu citei o fato de que o Dr. Parker declara que a oração faz parte da nova natureza. Assim como é da natureza de uma criança chorar, é a natureza de alguém que nasceu de novo orar. Porque a nova natureza, o novo nascimento, ele também é um novo nascimento para a oração. Dr. Parker diz no seu livro: creio que aqueles que não são evidentemente santos oram pouco. Se você não tem uma vida santa, você ora pouco. Pode ser aqui uma resposta de uma pergunta que você gostaria de colocar aqui. Por que eu oro tão pouco? Por que a minha vida de oração é tão curta, é tão pequena? Porque certamente nós temos um grau muito pequeno de santidade, ou zero de santidade. Pastor Vanderlei está perguntando quais os critérios bíblicos para decidir a quem discipular, em quem investir ou não investir. Boa pergunta, meu amigo Vanderlei. Bom, os critérios bíblicos, eles são muito claros, né? Paulo começa dizendo para Timóteo fazer investimento, instruir, né? 2 Timóteo 2:2, ele dá duas dicas ali, 2 Timóteo 2, versículo 1, versículo 2. O que ouvistes de mim, transmite a homens
fiéis e idôneos, para que estes transmitam a outros. Então, alguém que deve receber o discipulado deve ser alguém que quer desenvolver uma vida cristã marcada pela fidelidade a Deus, em primeiro lugar. Pode ser que este discípulo novo não tenha ainda uma concepção, uma definição, uma compreensão do que é fidelidade. Então ele vai aprender sobre fidelidade, vai ser chamado à fidelidade, e ele vai revelar se deseja caminhar como um discípulo fiel. Essa seria a primeira característica. E aí, claro, né, pastor Vanderlei, a questão da fidelidade ela é muito ampla. Fidelidade a Deus, fidelidade à família, não é? O marido à esposa, a esposa ao marido, os pais aos filhos, não é verdade? Se não é casado, fidelidade aos pais, claro que isso sem quebrar princípio bíblico, não é? Sem quebrar o mandamento da palavra. Fidelidade ao patrão, sem quebrar princípio bíblico. Fidelidade aos funcionários, sem quebrar princípio bíblico, não é? Fidelidade ao ministério onde nós estamos, a quem discipula, a quem é discipulado. Né? Há aí um princípio de fidelidade, de honestidade, de transparência, de sinceridade, de andar na luz, não é? E Paulo diz a Timóteo, homens fiéis e também idôneos. Idôneos lá é gente que quer ser equipada, não é? Paz, prima Jane, tudo bem? Bem-vinda. Bom tê-la por aqui, Deus te abençoe. Irmã Carla, Mas e sua mãe, irmã Zenita, que bom. Amém, bom tê-las por aqui também, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vanessa também, irmão Cícero também, que bom. Então, alguém que quer ser discipulado precisa ser alguém que quer ser equipado. E equipado ali é o trabalho que vem da restauração, do prestar contas, do confronto. Né? Por exemplo, uma pessoa que não quer ser confrontada no seu pecado, no seu temperamento, nos seus hábitos, na sua maneira de pensar, na maneira de agir, ela não pode ser discipulada. Hoje eu entendo porque muitos irmãos que passaram pelo meu ministério e alguns pastores nunca quiseram o discipulado e nunca se envolveram com o discipulado para valer, porque nunca quiseram ser confrontados no seu pecado, no seu hábito, no seu jeito doentio de pensar, no seu caráter, na sua maneira de viver. Então nunca quiseram ser confrontados. Então tratam o discipulado como periférico, não é? Porque querem continuar vivendo a vida da maneira como essas pessoas compreendem que é correta. Elas leem a Bíblia segundo a sua própria ótica, sua própria visão. Elas não leem a Bíblia segundo Deus. Então, quem não quer ser fiel e idôneo, há outras dicas, né? Tem que ter espírito ensinável, né? Alguém que quer aprender, alguém que pergunta, como é isso? Como é aquilo? Como eu trato essa questão? Como eu trato aquela? Né? Quem tem espírito ensinável. É verdade, a Gisele está dizendo aqui, aqueles que são atraídos a Jesus pelo Espírito são aqueles que o Espírito Santo convenceu do pecado. É verdade, Gisele. Então, estes podem ir ao discipulado, se quiserem. Boa noite, Belle Martins. Muito bom tê-la aqui, minha irmã. Deus abençoe. Cláudia Calazans também, que bom, graça e paz. Não é? Então, o pastor Vanderlei perguntou quais os requisitos para o discipulado. Alguém que quer aprender, alguém que quer perguntar, não é? Alguém que não sabe tudo, não é? Alguém que não é arrogante. E quando for arrogante, ao ser confrontado, vai trabalhar para abandonar a arrogância, a soberba, o orgulho. Alguém que, sendo avarento, ao ser confrontado, abandona a avareza. Alguém que, sendo egoísta, ao ser confrontado, vai abandonar o egoísmo.
Alguém que tem vida sexual errada, suja, ao ser confrontado, vai deixar a prática da sexualidade errada, imunda, para andar no caminho de Deus. Essas pessoas poderão entrar no caminho do discipulado. Alguém que faz mudanças na sua vida. Tem desejo de fazer, não é rápido, mas tem desejo de fazer mudanças. Não é? Então, essa pessoa pode caminhar, pode andar no caminho do discipulado. Não é? A oração, eu estou falando sobre a oração, mas abrindo para perguntas. Qualquer pergunta, sobre qualquer área que você queira perguntar, se eu puder responder, vamos lá. Mas enquanto você pensa, eu vou compartilhando algumas coisas. O Dr. J. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, que o irmão Cícero escreve aqui, adora o hino de John Newton, publicado no livro de J. Packer, O Conhecimento de Deus. É verdade, tem um hino muito bonito lá. Mas ele cita no começo do livro uma pregação de Spurgeon, com seus 17, 18 anos, jovem ainda. Spurgeon diz que o melhor tema para a mente, nós vivemos num momento onde a mente está enfrentando doenças de todas as maneiras. Não é? As batalhas da mente são enormes. Não é? As doenças da mente hoje são múltiplas, danosas, sempre foram, em verdade. Mas o número de pessoas com batalhas na mente são de um número muito grande. O que faz com a mente? De que maneira você pode trazer a sua mente para um lugar saudável? Pensar de maneira saudável. Construir a sua mente num ambiente salutar e agasalhar pensamentos saudáveis, ter uma mente pronta para rejeitar aquilo que não é são, não é? Ensinamentos, teologia, doutrina, ideias, sugestões, achômetros, opiniões. Não é? Quantas pessoas vivem movidas pela opinião alheia? O que os outros dizem é determinante para algumas pessoas cuja mente está cheia de buracos. Não retém a palavra, mas retém a opinião alheia. E vivem tendo isto como leme da sua vida, o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros dizem, concluem, acham. Aquilo leva muita gente para todo lado. Dr. Packer diz que na pregação de Spurgeon, aos 18 anos, ali, jovem ainda, veja, jovem ainda, temente a Deus, ele declara que o tema mais importante, mais saudável, o tema maior para uma mente guardar, agasalhar, e para que a sua mente seja abençoada, curada, sarada, restaurada, motivada, a sua mente seja levada com perseverança. Ele diz, esse tema é a divindade, é a pessoa de Deus, é a trindade. Então ele diz aqui, ao mesmo tempo, o assunto da divindade, pensar em Deus, no caráter de Deus, nos benefícios de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na paciência de Deus, na justiça de Deus, na disciplina, na repreensão, como Deus responde à oração, como Deus revela a sua vontade. Pensar em Deus, diz Spurgeon, humilha a nossa mente porque nós nos vemos pequeninos, nós nos vemos ínfimos, nós nos vemos menores, muito, muito pequenos diante da grandeza do Deus eterno que se inclina para nos ajudar,
para nos abençoar, para guiar a nossa vida. Então, contemplar a divindade humilha a mente, e uma mente humilhada, uma mente quebrantada, uma mente em dependência de Deus, uma mente contrita, uma mente em reconhecimento de que nada somos, nada podemos, nada levamos, nada temos, esta mente, ela se expande. A mente cresce quando ela se humilha pela grandeza e majestade de Deus. Esta mente cresce, ela se expande, ela sai da mediocridade, ela sai da periferia, ela deixa de ser nanica, deixa de ser uma mente anã, doentia, ela se expande, ela vai, ela cresce. Que coisa tremenda! Que a cura para a mente está na contemplação da divindade, de Deus, o Pai, do Filho Salvador e do Espírito Consolador e Encorajador. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, mas eu vou responder a pergunta da Gisele. Como poderia ajudar uma mulher que está firme no discipulado, mas o marido não é cristão? Bom, a primeira questão, Gisele, é fazer uma avaliação se a vida desta irmã ela está correspondente àquilo que Pedro diz, que o marido vai ser salvo pelo testemunho da mulher, pela vida bonita que aquela irmã tem com o Senhor, e porque ela tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida na recâmara, ela sabe ir aos lugares altos com frequência, não é? O Monte Hermon, ela tem uma vida com o amado, fascinante, maravilhosa. Então ela vai atrair o marido sem ficar exortando, pregando, lendo a Bíblia o tempo todo para ele, não é? Criticando. Não, esta mulher que critica, que é como aquela gota de água de provérbio, mulher rixosa o tempo todo está ali pingando. Não é? Outro dia eu escutei aqui uma goteira pingando, pingando, pingando. Eu fui olhar, era o chuveiro que eu não fechei direito e não dava para dormir com aquela gota pingando, pingando. Então, uma mulher assim, uma irmã, neste estado, ela não ganha o seu marido. É preciso que o marido veja doçura, amor, carinho, não é? Benignidade. Uma mulher que seja aquela mulher que revela o bom perfume de Cristo na sua vida. Outro dia, conversando com uma pessoa que me ligou para pedir oração, essa pessoa também é casada, ela tem um marido não cristão, e ela quer ganhar o seu marido para Jesus. E ela me perguntou como é que eu faço isso. Eu disse, avalie o seu amor por Jesus. Primeiro, avalie o seu amor por Jesus. Se você ama a Jesus, tem paixão para Jesus, afeições para Jesus. Segunda coisa, avalie o seu amor pelo seu marido. E a partir daí, você vai permitir que Jesus revele-se através da sua vida. É o que Pedro diz. O marido olha para a esposa e percebe que ela está sendo transformada de glória em glória pelo poder do Evangelho. Ele vai ser atraído. O amor atrai, a docilidade atrai, a beleza atrai. Um bom perfume deixa lembranças por toda a vida, às vezes. Não é? A gentileza faz muito bem. Então, Gisele, o caminho é por aí. É o amor de Deus, como diz Paulo em Romanos, derramado no coração da esposa, que o marido não é cristão. Ou no coração do marido, que a esposa não é cristã. Ou no coração dos pais, que os filhos não são cristãos. Ou dos filhos. Ou do patrão. Ou do empregado. Ou do vizinho. A pessoa vai ver o amor de Deus. Ela pode não querer o Evangelho nunca, mas ela vai reconhecer aquela pessoa era um canal da graça e do amor de Deus, sem dúvida.
Eu vi mulheres com maridos não cristãos, vários ministérios por onde eu passei, trazerem o seu marido para Jesus, porque elas permitiram que o Espírito Santo, pela palavra, operasse com eficaz na sua vida. E a vida mudou. A vida mudou, o marido foi salvo. Ou a vida mudou, o marido já era salvo, o marido mudou. Então, esse é o caminho. Não é? Esse é o caminho. Enquanto você pensa, eu quero citar a declaração do Dr. Parker. Ele diz aqui, enquanto você pensa sobre a pergunta, Dr. Parker diz, aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta, do que alguém que caminha penosamente por esse estreito globo. Então, quem pensa em Deus, quem o adora, quem pensa no caráter de Deus, algumas pessoas têm perguntado para mim, onde eu posso encontrar na Bíblia sobre o caráter de Deus? Bom, toda a Bíblia fala sobre Deus, quem Ele é, como Ele age, como Ele se comporta, como Ele fala, como Ele trata, como Ele responde, toda a Bíblia. Mas se você for aos Salmos, os Salmos são ricos sobre a maneira como os salmistas falam do caráter de Deus. E você pode ler os Salmos e orar os Salmos. Na medida em que você lê, você ora, e você adora, e você agradece. Não é? E você reconhece como Deus é bom. Não é? O Alessandro está perguntando, pastor, é possível que uma pessoa tenha uma vida de oração, porém sem haver mudanças significativas para testemunhar para com os outros que o veem? Não. A pessoa pode ter uma vida de reza, pode rezar, pode fazer orações decoradas, pode balbuciar palavras, pode até mencionar muita coisa em oração, mas uma vida de oração para impactar os outros precisa ser uma vida de oração que muda quem ora. Quando você ora, não muda Deus, muda você e eu. Quando eu oro, eu mudo. Quando você ora, você muda. Não é Deus quem muda, Deus não precisa mudar. Deus é perfeito no seu caráter. Deus não precisa ser abençoado, Deus não precisa ser perdoado. Outro dia, algum tempo atrás, aí vi alguém pregando dizendo você precisa perdoar Deus. Essa pessoa nunca leu Bíblia, nunca tem lido a palavra. Deus não precisa ser perdoado. Não é? Deus não magoa, Deus não gera amargura, Deus não frustra, Deus não decepciona, não é? Deus não abandona, Deus sempre cumpre o que promete, Deus não é mentiroso. Então a oração não muda Deus, a oração muda o Josué, a oração muda você. Então alguém que tem uma vida de oração tem que ter mudanças significativas. Não é uma pessoa perfeita, mas é alguém que você percebe que Deus está na vida daquela pessoa. Alguém que ora tem Deus. Alguém que ora traz Deus na sua vida. Quando fala, quando dá uma ideia, quando dá uma sugestão, quando responde, quando participa de uma reunião, quando dá um conselho, quando vê o perigo, quando fala, quando omite uma opinião, quando fala, quando discipula, quando dá um conselho, quando ensina. Essa pessoa que ora é perceptível. Quando você ouve, você percebe, esta pessoa ora. Aí você percebe, aquela lá não ora. Ora muito pouco, não ora nada. Então não há dúvida, meu irmão. Há mudanças, sim, impactantes na vida de quem ora. A oração não depende de como nós estamos. Muitas vezes eu estou com o meu coração triste, mas eu vou para a oração. E eu falo para o Pai querido, Papai amoroso. Eu sempre começo o meu dia dizendo ao Papai do céu
que eu amo. Papai, eu te amo. E depois eu digo ao amado Senhor, ao esposo da igreja, Jesus querido, eu te amo. Depois eu digo ao Espírito, encorajador, maravilhoso, bendito Espírito, eu te amo. E depois eu volto e eu digo, papai, eu te adoro. E eu falo do caráter do papai do céu. Papai, quantos benefícios o Senhor tem dado a mim. Quantas bênçãos o Senhor tem me dado pela graça. O que eu darei em resposta? Eu nunca vou pagar, você nunca pagará, nós nunca pagaremos os benefícios de Deus. Estamos sempre em débito, mas Deus não cobra débito. Um dos benefícios de Deus é que Deus não cobra débitos. Né? Deus trabalha com a sua graça, com a sua igreja. Então, você pode dizer, Pai, eu te adoro. Você pode dizer ao Senhor Jesus, eu te adoro. E você diz por quê? Por uma grande salvação. Porque o Senhor foi à cruz em meu lugar. Podemos agradecer pela cruz todos os dias. O seu sangue derramado pelos meus pecados. Quando você tem os seus pecados perdoados, você tem a consciência limpa. Nenhuma condenação há, nenhuma acusação há. Você está livre, que tremenda liberdade. Você pode ser curado pelo Senhor, que coisa tremenda. Então você tem muitas coisas para adorar o Senhor. Você pode adorar o Espírito Santo pelo ensino, pela revelação, pela luz que ele joga na mente, no entendimento, pelo consolo, pelo conforto, pelo encorajamento, por estar ao lado, por estar dentro, por assistir, por convencer do pecado, por guiar, orientar, lembrar, instruir, ensinar. Quantas coisas o Espírito faz. Você pode adorar. Eliane está perguntando, além dos pecados não confessados, abandonados, que nos afastam da oração, existem outras situações que desanimam a pessoa de orar? Eu creio que sim, Eliane. Quando a oração demora para ser respondida, segundo a nossa ótica, você ora, e a oração, resposta não vem. Você diz, meu Deus, está demorando demais. Isso pode desanimar, porque nós olhamos pela nossa ótica, nós olhamos com as nossas lentes. Demora porque Deus tem um propósito. Para Deus não demora, porque Deus trabalha no tempo real da situação, para nós. Mas para Deus não demora, porque Deus está trabalhando na vida daquela pessoa que, por exemplo, a chuva, Deus pode parar na hora. O sol, Deus pode trazer na hora. Elias orou para que não chovesse, não choveu. Eu orei hoje pela manhã para que não chovesse, não choveu. Orei para que as nuvens fossem embora, e as nuvens foram, e pedi a Deus que o sol viesse, e o sol veio. Agora, quando você ora por uma pessoa, Deus trabalha com um conjunto de ideias na mente da pessoa, de convicções, de crenças, de conclusões. Deus não invade a mente de uma pessoa, não. Se ele encontra um coração quebrantado, o salmista diz, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas muitas vezes nós oramos por alguém e o coração está duro como pedra. A pessoa está sentada em cima de um mastro, como diz Provérbios, o mastro de um navio, não vê perigo nenhum e pensa que tudo está bem. Então, quando o Senhor toma aquela pessoa, faz uma obra na vida dela, o Senhor tem que convencê-la a sair do mastro, mostrar que ali é perigoso, que ela precisa descer do mastro, ali não é um bom lugar. Isto quanto tempo leva? De pessoa para pessoa. Às vezes, só uma crise profunda leva uma pessoa a fazer mudanças radicais na sua vida. Então, Eliane, a oração é um treinamento para a perseverança, para a paciência, para a longanimidade. Eu citei aqui, o Instagram vai cair, eu vou reconectar, meus irmãos. Não vão embora, não sejam arrebatados. George Miller, o pai da fé, o apóstolo da oração na Inglaterra, ele orou por 5 amigos, a conversão de 5 amigos. Vou reconectar o Instagram.
Ele orou por 5 amigos 50 anos. E durante 50 anos, ele viu 4 amigos se converterem. O quinto se converteu depois que George Miller estava com o Senhor. Então, oração chamada a perseverança. Não desanime. Meu primo Doro está por aqui, hoje ele faz aniversário. Parabéns, meu primo Doro. Deus te abençoe, rapaz. Fique firme. Não desanime, hein? Deus te guarde, te abençoe, te dê um ano de vitória, renovado, né, com alegrias em meio às lutas, não é? E você seja um homem de Deus cada dia, não é? Lá na loja, em casa, na igreja, onde você vai, Deus use a sua vida. Tá bom, Dora? Parabéns. Meu abraço virtual e quando puder, eu darei um abraço presencial. Entendeu, Eliane? Oração chamado para perseverança. Bem-vinda, Val. Deus te abençoe. Então, enquanto vocês vão formulando perguntas, eu estou citando a questão da oração e de Deus. E o Dr. Park diz que o melhor estudo para expandir a alma, eu nunca citei aqui nas lives, penso que não citei. Muitas pessoas no discipulado, elas são pessoas de alma pequena. Está lá em 1 Tessalonicenses. Você quer ver isto lá? Vamos ao 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ok? Você encontrou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Imanalva Xavier, bem-vinda, parabéns por estar aqui, muito obrigado, Majô também, amém. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5, 14. Vocês vão entender por que eu estou falando de uma alma que se expande, né? De uma alma que cresce, não por egoísmo, mas segundo Deus. Não é? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis ou exorteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Este tipo de pessoas, elas estão na igreja e podem estar aqui na live agora, não é? Quem são elas? Primeiro, os insubmissos. Quem são os insubmissos na vida da igreja, no discipulado? São aqueles que nunca eles vão marchar. Você já participou de uma marcha? Já foi militar ou tocou em banda, fanfarra? Participou de desfiles militares ou de desfiles cívicos? Eu já participei de muitos. E no desfile você marcha direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. O insubmisso, ele marcha esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ele nunca marcha igual, ele é insubmisso. Você exorta, ele não obedece. Você exorta, ele não ouve. Ele exorta, concorda, mas não faz. Ele exorta, mas ele tem um espírito de rebelião dentro dele. Ele se rebela contra toda a autoridade estabelecida. Por quê? Porque teve problema com os pais. Certamente foi sempre alguém que foi abusado pelo pai, pela mãe, não é? Ou por alguma outra autoridade na infância, na adolescência. Então, não vê a autoridade como algo de Deus. É insubmisso. Na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, não obedece. Se obedece, obedece com o coração complicado, achando ruim, reclamando, chiando, né? Como um carrinho de supermercado. Então, os insubmissos, esses não querem ser discipulados. Você nunca discipula alguém insubmisso, alguém que não marcha direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, mas alguém que marcha errado. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Pastor Luciano por aqui, bem-vindo.
minha cunhada Josi por aqui. Bem-vinda, Josi. Abraço. Não é? Amém? Também na igreja você encontra pessoas desanimadas. Quem são os desanimados? É gente de alma pequena. Por que alma pequena? Precisa encorajar o tempo todo. O tempo todo você tem que encorajar. Vamos lá, ele vai. Ore um pouco mais, aí ele ora. Leia a Bíblia, ele lê. Contribua, ele contribui. Vamos evangelizar, ele vai evangelizar. É uma pessoa sempre desanimada, sempre desanimada. Isso pode ser por razões de problemas físicos, isso pode ser herança familiar, isso pode ser depressão, pode ser demônio, não é? Pode ser pecado guardado na vida, pode ser amargura guardada, pode ser mau humor, pode ser uma série de coisas. É alguém desanimado, tem sempre que animar, injetar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a pessoa vai. Fique firme, fique firme, fique firme, a pessoa fica firme. São os desanimados. Alma pequena. Não é? E depois, os fracos. Paulo diz aqui. Quem são os fracos? São aqueles que estão dormindo na vida cristã. Não é? Aqueles que são, Paulo diz aos Efésios, desperta tu que dormes. Alguém que está dormindo, alguém que não pesa a vida cristã, alguém que não dá valor à vida com Cristo, alguém que não dá importância à oração, não dá importância à palavra, não dá importância à comunhão dos irmãos, não dá importância ao discipulado, não dá importância a prestar conta da vida. É alguém que está dormindo, deitado eternamente, tem berço esplêndido. É o fraco, é frágil, é débil, 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 débil. Não tem força para nada na vida espiritual. Nada, 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 nada. Então, o Dr. Parker diz aqui que na contemplação de Deus, esta alma, ela pode ser curada, restaurada, não é? Na comunhão com Deus, na contemplação de Deus, no relacionamento com Deus, pensar em Deus, adorar a Deus. Na oração você fala com Deus. Esta alma pode expandir-se, pode tornar-se uma alma que se alarga, não somente as emoções. O que é uma alma alargada? O que é uma alma aumentada? É alguém que ama, não tem dificuldade para amar. Tem gente que para amar é uma batalha, precisa disso, precisa mais daquilo, e precisa não sei do que, e precisa não sei do que, exige isso, exige aquilo, exige mais não sei o que. Alguém que para amar tem um caderno de requisitos. Essa alma grande ama, sofre mais muitas vezes, porque ama muito, dá amor demais, dá demais de si, serve demais, se entrega, não é? Vai a favor das pessoas para ajudá-las, não é? Então essa alma grande, bonita, saudável, essa alma próspera que pensa em Deus, que cultiva a divindade, que adora, não é? É isso que diz aqui o nosso irmão Spurgeon, citado pelo Dr. Parker. Também essa alma que adora, que pensa em Deus, alarga o intelecto. Qualquer coisa que vai fazer, pensar, projetos, profissão, em casa, em qualquer lugar, a mente pensa maior. A mente não é de galinha, é uma mente de águia. Você já viu uma galinha como é que é? Em casa nós criávamos galinha, elas estão sempre olhando para o chão e bicando a terra. Nunca podem olhar mais longe. O mais que uma galinha voa é para o quintal do vizinho. E se o vizinho for crente sério, devolve, senão ele come a galinha. Não é? Esta mente é uma mente que voa, que vai alto, que pensa os pensamentos de Deus, as coisas de Deus. Pé na terra, coração no céu. Uma mente bonita. Não fica ali com nhenhenhen, com preso a picuinhas, a amarguras, ressentimentos, a um vale de osso seco. Ah, naquela época você falou isso, naquela época você fez isso, naquele dia, fulano. E outro dia tive comunhão com um irmão que lembrou de coisas que fizeram para ele há 30 anos atrás. Falei, meu irmão, você ainda está remoendo nesse vale de ossos secos? Você ainda está aí remoendo nessa coisa que não. Isso aconteceu há 30 anos, em nome de Jesus. Liberte-se dessas catatumbas fedorentas da vida. Então, irmã Eunice por aqui, irmã Eunice Santana, boa noite, querida irmã, bem-vinda, que bom. Eunice é minha amiga, ó.
Bom tempo, tempo bom na Baixada Santista. Deus te abençoe, Eunice. Abraço à sua família. Dete Peixoto por aqui também. Boa noite, queridos. Boa noite, Dete. Amém. Que bom tê-lo por aqui. Você é bem-vinda também, não é? Amém. Então, queridos, Eduardo por aqui também. Amém. Que bom, não é? A mente que pensa em Deus alarga o intelecto, não é? Expande a alma, não é? Mas olha o que Spurgeon diz aqui, aos 18 anos, nas primeiras pregações dele em Londres, na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Você está ferido? Você está ferida? Você está machucado? Você está quebrado? Você tem alguma coisa que não está fazendo bem para você? Há um bálsamo em Jesus Cristo para curá-lo, restaurá-lo, encorajá-lo, fortalecê-lo, animá-lo para dar a você uma semana poderosa, uma semana abençoadora, uma semana com vitórias, com alegria, para cima, para o alto. Não é? Então é preciso para isto contemplar Cristo e a obra da cruz, a obra da redenção, agradecer, porque em obediência ao Pai, ele foi voluntariamente ao Calvário e entregou a sua vida pelos meus pecados e pelos seus pecados e ressuscitou para nós vivermos uma nova vida, bonita, abundante, alegre, curada, sarada, não é? Liberta. Pastor Paulo Henke está colocando aqui, a igreja tem enfrentado diversos casos onde os pais se deparam com filhos com ideologia de gênero e muitos assumidos morando na casa dos pais. Como agir com graça e ainda discipular estes pais sem perder os filhos? Olha, pastor Paulo, sua pergunta é muito boa e exige aí muito tempo para a resposta. Eu vou apenas pincelar. Vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Bom, estes pais precisam, primeiro, ter uma vida com Deus muito bonita. Papai e mamãe, se são cristãos, precisam ter uma vida de intimidade com Deus para enfrentar essa batalha, que é uma das batalhas maiores da vida. Ter filhos com estas lutas, com estas opções, é uma grande batalha. Então, os pais, primeiramente, precisam ter uma vida de intimidade com Deus diária. Diária. Não é apenas ler a Bíblia e orar, é entrar na recâmara, conhecer o Senhor, conhecer o coração de Deus, chorar diante de Deus e sair consolado, encorajado e fortalecido. Essa é a primeira questão. Não é? A segunda questão é procurar descobrir com os filhos, na conversa, por que eles fizeram essa escolha. Ninguém nasce com terceiro gênero. Ninguém nasce com terceiro gênero. Deus criou homem e mulher. Deus não criou homem e mulher e mais alguém, e mais alguma coisa. Então, procurar ouvir dos filhos, vocês fizeram essas escolhas, por quê? Não é? Elas podem vir de várias fontes e direções. A escolha que uma pessoa faz para ir numa outra direção da vida. Não é? Se os filhos escolheram, os pais então precisam dizer, olha, tudo bem, você quer viver esta vida, mas aqui em casa nós temos princípios bíblicos e esse filho precisa seguir no seu comportamento princípios bíblicos que os pais abraçam, não é? Se ele vive ali, depende dos pais, ele precisa seguir os princípios dos pais. Os pais são autoridades sobre ele. Este é um grande problema, porque nem sempre os pais estão dispostos a pagar o preço. Às vezes concordam, às vezes ficam calados, não falam nada, e depois, mais tarde, o preço é muito alto, não é? Sendo firme na palavra, podem até perder a convivência dos filhos por um período, não é?
Isso é o preço que se paga em qualquer área da vida por ficar firme na palavra. Não é? Agora, não perder os filhos em alguns casos, é quase impossível. Entendeu, meu pastor? Não perder os filhos, ficando firme na palavra, no critério bíblico, preservando o que Deus diz na palavra, é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível manter os filhos perto. Não é? A maioria dos casos que eu conheço e já ajudei, se o conflito não é do lado dos pais, o conflito é do lado dos filhos. Porque qualquer escolha que não seja bíblica gera pecado. Qualquer área da vida. Não precisa ser apenas na área da sexualidade. Em qualquer área da vida, uma escolha que eu faço gera pecado. E se gera pecado, gera conflito. E se gera conflito, gera quebra de relacionamento. E gerando quebra de relacionamento, o amor esfria. Então, conviver junto é bem difícil. Em qualquer área da vida, onde princípios bíblicos são quebrados. Então, é uma batalha, meu irmão. Mas, aí depende de pai para pai, de mãe para mãe, de casal para casal. Há muitas implicações e muitos detalhes, não é? Vamos conversar sobre isso? Tá bom? Então, na contemplação de Cristo, você tem um bálsamo, você tem restauração, você tem cura, porque Jesus veio para salvar. A palavra salvação, ela é muito ampla. Ela salva do pecado, ela salva da condenação do pecado, ela dá poder para viver com o pecado cada dia, dizendo não, e ela salva da condenação eterna. Mas ela salva no dia a dia. Você não precisa ficar amargurado. Você não precisa guardar a amargura que entrou. Você pode mandá-la embora. Você não precisa guardar o ressentimento que entrou. Você pode mandá-lo embora. Você não precisa guardar a mágoa. Você não precisa viver no luto a vida inteira. Não é? A traição, o desapontamento, a frustração, não é? A expectativa não vencida, o ataque verbal ou físico, isso tudo marca, isso tudo tatua, né? Isso tudo deixa sequelas, não há dúvida, traz dores, eu concordo, é verdade, mas você pode ser livre, você pode ser curado, restaurado em Cristo. Nessa grande salvação que Ele tem nos dado, Ele pode curar você emocionalmente, Ele quer curar. Né? Pode restaurar, pode consertar os ossos quebrados da sua vida. Né? Mas então é preciso voltar ao Senhor, a comunhão com Ele, contemplá-lo, ir à oração, ficar diante dEle, até que o coração seja cheio da presença dEle. Então não ore, não faça da sua oração uma reza, uma decoreba, uma religiosidade, não é? Não faça da sua oração um montoeiro de frases decoradas, não é? Não, Deus é vivo, Ele está vivo, agora, vivo e ativo, Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir o seu coração. Pegue os salmos. Os salmos estão repletos de declarações do estado de alma do salmista. O salmista está alegre, ele fala isso no salmo. Ele está grato, ele fala isso no salmo. Ele está triste, ele fala também no salmo. Ele está abatido, ele fala. Ele está com medo, ele fala. Ele está cercado pelos inimigos, ele fala. Não é? Ele está com saudades do templo para voltar e orar e adorar, ele fala. Ele tem fome de Deus, ele fala. Todos os sentimentos da alma humana estão nos salmos. Por isso, nos salmos, você tem a terapia da alma e a terapia da psique humana nos salmos. Não é? Então, na contemplação de Cristo, há um bálsamo para a alma humana, não é? Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. A minha pergunta é: você está triste esta noite? Ou a tristeza entrou no seu coração? O que aconteceu? Por que você permitiu que a tristeza entrasse, alugasse um quarto e ficasse morando na sua vida? Você não entregou a vida a Deus? Você decidiu crer que a vontade de Deus é boa,
agradável e completa, perfeita. Você decidiu obedecer a Deus. Você decidiu fazer o que Deus quer. Então, por que o seu coração está envolvido nos mares da tristeza? Por que você está navegando em águas turvas? Porque a névoa da tristeza entrou na sua alma, no seu coração, na sua vida, na sua mente. Não é? O que aconteceu? Então, na contemplação do Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito, há alívio para todas as mágoas. Não há nenhuma alma neste universo, porque cada alma é diferente uma da outra, e a substância mais sensível que o universo conhece é a alma humana. Um fio de cabelo cai na alma, fica uma marca ali. A pena de um pássaro cai na alma, fica uma marca ali. Um palito cai na alma, fica uma marca ali, não é? Como cimento fresco. Então, esta alma humana, nossa alma, por muitas coisas, ela fica marcada, magoada, ferida, machucada, dolorida, não é? E aí pode tornar-se, então, uma alma pequenina, uma alma frágil, não é? Uma alma insubmissa, uma alma sem forças para levantar-se. Eu quero dizer a você que nesta noite, o nosso amado Deus quer tocar a sua alma, quer tocar as suas emoções pelo poder da palavra. Não é mágica, não é ciência, não é terapia humana, não é terapia que vem de qualquer produto humano, é da palavra. O Senhor diz na sua palavra que a palavra dele é pura. E no mesmo Salmo 19, ele diz que a palavra restaura a alma, a palavra sara, a palavra cura, a palavra traz um bálsamo para a sua vida, porque a palavra é Cristo. Então você pode ser curado nesta noite ou dar início a um processo de cura. Se há muitas mágoas, há muitas tristezas, há muito ódio, há muito rancor, há muitas amarguras, há muita cólera, há muita ira, há muito tudo que não presta, que entrou na nossa alma. Você pode começar hoje um processo de cura e de libertação em Cristo pela palavra, no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar, colocando a sua alma diante de Deus. Você quer dizer ao Senhor por que é que você está triste? Diga ao Senhor agora: Senhor, estou triste por causa desta questão. Eu não estou ouvindo. Se você quiser escrever, pode escrever, isto aí é seu. Mas você pode dizer a Deus em oração agora: Senhor, estou triste por causa desta situação. O emprego que não veio, o salário que baixou, você ficou doente, pegou essa doença da agora ou qualquer outra, um diagnóstico que não foi agradável, você ficou preocupado, oh meu Deus, quanto trabalho vou ter agora, quantas lutas, quantos médicos, quantos exames. Senhor, por que o Senhor não me livrou disso? Deus sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Então, por que você ficou triste? Diga isso a Deus em oração. Você quer pedir a Deus perdão porque guardou mágoa de alguém? Fale com Deus agora: Senhor, eu guardei mágoa do meu marido, eu guardei mágoa da minha esposa, do ex-marido, do ex-namorado, eu guardei mágoa do meu pastor, da minha ovelha, do patrão, do empregado, do vizinho. Sabe lá Deus de quem a gente guardou mágoa, não é verdade? Só Deus que sabe. Então, peça perdão a Deus pelas mágoas guardadas, nutridas, agasalhadas, pelos ressentimentos. Eu tenho encontrado pessoas com o coração cheio de ódio, de rancor, desejo de vingança. Quando falam com ira, falam sem graça. Peça perdão a Deus. Senhor, eu vivo irado, quero pedir perdão. Senhor, eu vivo irado, eu quero pedir perdão. Senhor, eu vivo em gritaria, eu quero pedir perdão. Senhor, eu vivo em cólera, eu quero pedir perdão. Senhor, eu blasfemo, quero pedir perdão. Senhor, eu tenho malícia, eu quero pedir perdão. Senhor, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho raiva, eu não tenho graça. Deus, eu me deixo abusar, me deixo manipular, eu manipulo, eu abuso. Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão, tem misericórdia de mim, cura-me, sara-me, restaura, meu Deus. Eu não estou aí perto de você, não posso ajudá-lo, não estou perto. Se você quer ajuda, você liga para mim, me chama, manda uma mensagem, nós podemos marcar, conversar, eu vou puxar você para o discipulado. Eu tenho um grupo de discipulado que se reúne aqui às quinta-feiras.
Você pode vir para o discipulado, se você quer. Não é? Entendeu? Se você não ora e não dá o primeiro passo para contemplar a Deus e para falar a Deus das suas lutas, batalhas, limitações, medos, temores, pavores, apreensões, tudo que você percebe que não é bom, fale ao Senhor. Traga para Ele esta noite. Deixe que Ele cure você. Permita que Ele trate com você coisas da herança que você trouxe da família. Lembranças da mãe, lembranças do pai, da tia, do tio, do avô, da avó, frases, conceitos, achômetros, deduções, o que você viu, experiência, tudo aquilo que veio e não foi bom e atrapalha, bloqueia, impede, interrompe, empurra você para baixo o tempo todo, deixa você mal-humorado, desanimado, frágil, abatido, enfim. Você pode vir a Deus esta noite, em nome de Jesus, e Ele pode curá-lo pela sua palavra, que nós lemos, que você está lendo. O Espírito Santo que está em você pode agora levá-lo a um lugar de cura e restauração em Cristo, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão meus irmãos e as minhas irmãs, que já falaram com o Senhor sobre as suas batalhas. Eu não sei quais são, mas tu sabes. Tantas batalhas. Cada um certamente tem coisas para falar e já falou ou está falando agora. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, que o Senhor, por misericórdia, venha com o teu bálsamo agora. Neste momento, o Senhor toque a alma desta pessoa, desta irmã, deste irmão, seja um pastor ou não, uma pastora ou não, casado, solteiro. E, Senhor, vem e cura, agora mesmo, que a tua mão com poder toque nessa ferida aberta. Quem sabe é uma ferida de tantos anos. Quem sabe já é uma ferida crônica. Alguma coisa que a pessoa, este irmão, esta irmã, não tem conseguido libertar-se. Eu oro que agora o teu poder se manifeste para quebrar estas amarras, estas ataduras. Senhor, pessoas que estão aqui em prisões da alma, por fatos, lembranças, palavras, frases, olhares, atitudes, comportamentos, imagens, coisas da infância, da adolescência, da idade jovem ou de outra época da vida que chegaram a esta vida para causar dano. Eu oro que isso seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. E as minhas irmãs e os meus irmãos sejam curados, restaurados. A alegria do Senhor entre nesta alma agora. Haja um batismo de alegria, haja um batismo de gozo, de prazer pelo Senhor e pela tua palavra. Liberta esta alma encarcerada, liberta esta alma presa, liberta esta mente com ferrolhos, com cadeias. Jesus Cristo amado, o teu poder é o maior poder do universo. Consola, conforta, encoraja, anima, levanta, ergue. Ó Deus eterno, opera o teu poder para que o teu nome seja glorificado e todos saibam o que o Senhor fez. Não é o pregador, não é o Josué, não é o homem, não é a mão do homem, é a tua mão bendita, poderosa, que toca a nossa alma indelevelmente, graciosamente, amorosamente, e sara a ferida, e quebra as amarras, consola e conforta, e derrama o teu amor, e a tua paz, e o teu poder, e dá uma palavra de encorajamento, de ânimo, de vigor. Oh, esta vai ser uma semana de vitórias, Senhor, de bênçãos, de alegria, de força, de vigor, para ficar firme, não desanimar, para perseverar e continuar. Oh, bendito seja o teu nome. Esta seja uma noite de cura e restauração. Abençoa cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada pastor, cada líder, cada empresário, cada funcionário. Haja cura da parte do Senhor, libertação.
Abençoa o meu primo Doro, que está fazendo o aniversário hoje, se mais alguém aqui também. Ó Senhor, este seja um ano de vitórias, de bênçãos da parte do Senhor. Que os projetos dos teus servos, sendo projetos do Senhor, tenham a tua bênção, bênçãos abundantes, bênçãos de prosperidade, para que o teu reino também seja abençoado e os teus servos tenham todas as necessidades supridas para o louvor da tua glória. Guarda, abençoa meu primo Doro, guarda a sua casa, minha prima Lena, guarda a vida deles, guarda cada um que está aqui, irmãos e amigos nesta noite, cada casa, cada família, cada ministério, cada igreja. Oramos pela fé e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Pastor Abel por aqui, amém. Carla, Deus te abençoe. Jair Pereira, meu amigo, Deus te abençoe, Jair. Jussara, minha irmã, quanto tempo? Deus te abençoe, não é? Prima Dulce, Cineia, Deus te abençoe, fique firme. Silene, minha cunhada, Deus te guarde, amém. Silene, Deus te abençoe. Irmã Gláucia, Pastor Paulo, abraço, meus amigos, amém, amém. Fortalecendo todos nós, graças a Deus, não é? Eliane, amém. Márcia Bacalhau, amém. Major, Deus abençoe vocês. Gisele Sá, Val Fernandes, uma boa noite, queridos. Deus abençoe, fiquem firmes no Senhor, fiquem firmes no Senhor, fiquem firmes no Senhor. Esta é uma noite de cura, é uma noite de restauração, é uma noite de salvação. Não é? Se você não conhece a Jesus, venha para Ele esta noite, entregue a sua vida a Cristo, permite que Ele seja o seu Salvador e Senhor. Beli Martins, grande abraço, Beli, Deus te guarde, tá bom? Obrigado a todos vocês. Irmã Ieda, amém. Luzia Baraldi, amém. Obrigado. Não é? Esta é uma noite de encorajamento, de ânimo, de firmeza, de restauração. Não continue amarrado, não continue preso, atado, não é? Não continue olhando para baixo com visão de galinha, olhe para cima com visão de águia, em nome do Senhor. Não é? Tereza, fique firme. Não é? Eliane também. Amém. Obrigado, Eliane. Deus te abençoe. Orem por mim, orem pela minha família. Não esqueçam de orar pelo meu genro. A minha filha que está com Covid já está no fim, já está bem melhor. Ainda tem batalhas, mas já está bem melhor. Graças a Deus. Né? Orem por ela, ok? Obrigado. Esther, Deus te abençoe. Osiel de Paula Filho, meu amigo dos bons tempos, na IPI de Vila Jockey, agora em Maringá. Abraço, Osiel. Não, você está em São José dos Campos, não é? Perdão. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Carla, Deus te abençoe. Abraço para a mamãe. Deus guarde vocês. Uma boa noite. Se Deus permitir e o nosso Senhor tardar um pouco mais, o arrebatamento está na porta. O arrebatamento está na porta. Está na porta, está na porta. Não vai demorar. Não sabemos a data nem o dia. Obrigado, irmã Gláucia. Obrigado. Deus abençoe a sua vida também. Obrigado, irmã Gláucia. Fique firme aí. Ah, você está em Caraguá. Perdão, eu me confundi. Perdão, Osiel. Osiel é um amigo. Toda a família de Paula em Santos foi uma bênção na IPI da Praça Belmiro Ribeiro. Primeira igreja presbiteriana independente em Santos. Igreja antiga ali. A família do Osiel era bênção lá. Depois foram para Vila Jockey, plantaram a igreja de Vila Jockey e depois foram para Maringá. Então, alegria tê-lo aqui. Val Fernandes, também, Deus te abençoe, muito obrigado. Deus guarde vocês, uma boa noite, bom descanso. Né? Sejam livres no Senhor para a santidade. Livres para a santidade. Grande abraço, Jussara. Tudo bem, minha irmã? Saudades de vocês aí dessa serra boa, né? De Minas Gerais. Tá bom? Abraço para toda a turma aí. Deus abençoe vocês. Vamos lá, se o Senhor permitir, amanhã retornaremos, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço grande, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vamos lá, vamos descansar.